Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Para começar essa edição, você lembra que o Elon Musk lançou uma pesquisa para que os funcionários do Twitter opinassem sobre a saída dele da direção da rede social? Pois bem, a resposta da maioria foi sim. E ele disse, sem saber do resultado, que respeitaria a decisão. E ele parece que cumpriu, porque o bilionário afirmou que aceita deixar o cargo se encontrar um substituto. Se encontrar um substituto, Elon Musk está disposto a deixar o cargo de diretor do Twitter. O bilionário respondeu assim na terça-feira à noite ao resultado de uma pesquisa que ele mesmo publicou, em que os usuários rejeitaram a continuidade dele no comando da plataforma. Musk é o dono absoluto do Twitter desde 27 de outubro, quando adquiriu a companhia por 44 bilhões de dólares. Desde então, teve decisões polêmicas, como a demissão da metade dos funcionários da empresa, a suspensão de contas de jornalistas e a tentativa de cobrar por serviços que antes eram gratuitos. O empresário já usou as pesquisas do Twitter para tomar outras decisões, entre elas o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros usuários. Analistas afirmam que o preço das ações da Tesla, a companhia de Elon Musk de carros elétricos, despencou 1/3 desde que ele adquiriu o Twitter, e alguns sugerem que a junta diretiva da empresa teria pressionado para que ele renunciasse ao cargo na rede social. E olha só, hoje a China não registrou nenhuma morte por Covid-19 depois de alterar os critérios para definir os óbitos pela doença. Autoridades seguiam desde 2020 uma política de tolerância zero contra a doença, com severas restrições. A estratégia possibilitou a proteção das pessoas com comorbidades e aquelas sem esquema de vacinação completo. No início de dezembro, o governo acabou com a maioria das medidas, em um momento de crescente irritação da população e de impacto considerável para a economia. O número de casos disparou desde então, o que provoca o temor de uma taxa de mortalidade elevada entre os idosos, em particular os mais vulneráveis. Na terça, autoridades anunciaram que somente as pessoas que morreram diretamente por insuficiência respiratória causada pela Covid-19 vão ser contabilizadas nas estatísticas de mortes pela doença. A China registrou 3.000 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira e nenhuma morte. O Pix bateu novo recorde de transações diárias nesta terça-feira, no mesmo dia limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Pela primeira vez desde que foi criado, o Pix ultrapassou a marca de 100 milhões de movimentações em um dia. Segundo o Banco Central, foi um novo recorde de transações diárias. Essa marca foi atingida no mesmo dia em que venceu o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A ferramenta de pagamento instantâneo foi usada em mais de 104 milhões de operações pelos usuários finais. De acordo com a entidade monetária, o resultado superou a marca de 99 milhões e 400 mil transações feitas em 30 de novembro deste ano. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e conseguiram atender à alta demanda. Ao todo, o valor financeiro do novo recorde do Pix equivale a 60 bilhões e 300 milhões de reais. E o verão começa daqui a pouco às 6h48. Mas se você pensa que aquele calorão vai chegar logo de cara, não vai. Essa informação eu deixo para o repórter Leonardo Félix. Dia 21 de dezembro, 6h48 da noite. Este é o marco do começo do verão no hemisfério sul. Mas pelo menos no início da estação mais quente do ano, as mudanças devem ser sutis, ainda ficando a cara da primavera. O verão vai herdar da primavera a zona de convergência do Atlântico Sul, que segue ativa, provocando tempestades com rajadas de ventos de até 70 km por hora no centro-norte do Brasil. De acordo com o Climatempo, há risco de temporais com raios e rajadas de vento em parte das regiões sudeste, centro-oeste e norte do país nos próximos dias. Então é melhor você se prevenir tendo aquele casaco dentro da bolsa ou sua mochila. De São Paulo, Leonardo Félix. A estação mais quente está quase aí, mas as fortes chuvas começaram e já causaram muitos prejuízos em diferentes estados. Algumas cidades decretaram situação de emergência e muitas famílias tiveram que deixar suas casas.
No Espírito Santo, 3 barragens se romperam em Jaguaré, na região norte. 10 famílias foram retiradas de casa devido ao risco de rompimento de outras 2 represas. De acordo com a Prefeitura de Jaguaré, as barragens que se romperam ficam em propriedades particulares na zona rural do município, sendo 2 na localidade de São João do Estivado e uma no córrego das Abóboras. Ainda de acordo com a Defesa Civil, as 2 represas em nível crítico estão em Córrego do Mosquito e em São João do Estivado. Segundo a Defesa Civil do município, as famílias que precisaram ser retiradas de casa moravam na região próxima à barragem de Água Limpa, em que o volume ultrapassou 8 metros. A situação é de emergência e as barragens continuam sendo monitoradas. Já em Santa Catarina, a chuva também causou danos na praia alargada de Balneário Camboriú, no litoral norte. O município entrou em situação de emergência porque vários bairros na cidade ficaram alagados. A chuva forte atinge ainda Santa Catarina, neste momento em que a rede hoteleira está lotada para o final de semana do Natal. A cidade registrou alagamentos em vários bairros, como das Nações e no centro. Na praia central, valetas foram abertas pela água. A Defesa Civil de Balneário Camboriú afirmou que os principais estragos foram deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores. Foram pelo menos 15 registros de deslizamentos. Houve quedas de paredes e muros, além de rachaduras em casas. No Rio de Janeiro, uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, em Macaé, no norte do estado, após chuva intensa. Um vídeo feito por moradores mostra que a rua foi dividida ao meio e alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera. A rua Abílio Correia Borges recebia obras de drenagem e cedeu com as fortes chuvas na madrugada desta terça-feira. Choveu na localidade, em média, 108 milímetros por 4 horas. A chuva levou todo o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação. Passageiros que pretendiam embarcar nesta quarta-feira voltaram a ter transtornos com atrasos e cancelamentos de voos nos principais aeroportos do país. É o terceiro dia que pilotos e comissários paralisam seus trabalhos por 2 horas, sempre das 6 às 8 da manhã, por um prazo indeterminado. A greve ocorre nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Rio Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília e Confins, mas impacta nos serviços de outros pelo Brasil. Já foram registrados mais de 30 cancelamentos e também 34 atrasos. A categoria reivindica a recomposição das perdas inflacionárias, além de ganho real, tendo em vista os altos preços das passagens aéreas, que têm gerado crescentes lucros para as empresas. Para os passageiros, a orientação é que procurem as companhias aéreas para saber os status dos voos. E não é segredo que os feriados de fim de ano são estressantes. Por isso, você vai acompanhar agora um conteúdo com algumas dicas que podem valer ouro e te ajudar a aproveitar as festas sem preocupações. No ano passado, a Associação Psiquiátrica Americana entrevistou mais de 2.000 adultos e o resultado impressiona. Segundo as respostas, 41% relataram um aumento de preocupação durante a temporada de festividades. E as razões para tanta irritação são muitas. Entre elas estão as obrigações sociais, problemas com presentes, tensões familiares, desafios de viagens e preocupações financeiras. Pensando nisso, especialistas pensaram em organizar algumas soluções. O primeiro ponto é a determinação do que é importante. Observe os compromissos em sua agenda e decida quanto tempo e energia você deseja dedicar a cada um deles. Para algumas pessoas, a tensão familiar é a própria tradição natalina. Então, evite confusões e discussões por coisas fúteis. As preocupações econômicas tornaram esta temporada de feriado particularmente estressante para alguns. A dica dada nesse sentido é dedicar um tempo para pensar sobre o que você pode pagar de forma realista e aproveitar da forma como dá, sem fazer loucuras com o cartão de crédito. Um outro ponto crucial para o estresse são as folgas de fim de ano.
Nesse período, mesmo de folga, a sua mente ainda pode estar cheia de prazos de trabalho e tarefas a serem feitas. Então, busque estar ao lado de pessoas e lugares que realmente se sinta relaxado, já que o período é curto e em breve estará ocupado com o trabalho novamente. E agora vai uma das dicas mais preciosas do estudo. Esqueça o celular. Parece impossível, mas a melhor coisa que você pode fazer é colocar distância física entre você e o seu aparelho. Se renunciar ao telefone for inviável, tente se ocupar com outras atividades, como um jogo em família ou um tema de conversa que todos possam comentar, como um programa de TV ou uma tradição familiar. Os especialistas afirmam que essa época de festas é um ponto importante para fechar um ciclo e iniciar um novo. Então, cuide-se e aproveite da melhor forma. Outras notícias e atualizações com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Eu fico por aqui, mas volto às 10 da noite ao vivo com o Jornal das 22 e espero você. Obrigada pela companhia. Tchau.